E aí galera, tranquilo? Bora mais só mais um videozinho aqui pra continuar no assunto aqui. Meu maxilar tá doendo, eu sou todo zoado, galera. Fisicamente falando, preciso recompilar mesmo. Então, vamos lá. Qual que é um jeito mais fácil de eu poder verificar toda essa porcentagem, né? Sem eu ter que ficar codificando muito? Existe uma forma bem legal e bem simples, inclusive, que é nós usarmos o Excel. Nossa, mas eu vou ter que ficar calculando isso? Não exatamente. Dá pra gente criar, por exemplo, uma tabela dinâmica. Em cima da tabela dinâmica eu consigo ver. Ou o que o povo chama de... Acho que isso daqui é tabela pivô, né? Isso, tabela pivô. Tá, e como que eu faço isso? Tabela pivô ela é boa para quando nós precisamos sumarizar alguns dados mesmo. Então nós queremos pegar todas as somas, queremos pegar frações, relações, etc. Uma tabela dinâmica ela é boa, uma tabela pivô. Então vou fazer só o seguinte. Eu peguei os mesmos dados que estavam lá, coloquei aqui, ó, linha, ó, categoria, categoria, número e assim por diante. Vou juntar tudo, vou clicar aqui na tabela pivô, ele vai me passar algumas outras coisas e vou colocar para iniciar aqui. Não quero que abra em outro lugar. Então vou fazer o quê? Aqui no esquerdo eu vou jogar os jogos. Então na linha, que aqui nos rows, vou jogar os jogos. Beleza? Então veja que eu tenho aqui, ó, ação, corrida, RPG. Como que está aqui? Ó, RPG, ação, RPG e corrida. Então vou para deixar bonitinho. E vou pegar aqui faixa etária, vou colocar nas colunas. Veja que ele não está desse jeito, não está na mesma ordem que a gente deixou. Então vou colocar aqui, pum. Aí agora eu jogo a quantidade. Pof. Vejam só, são os mesmos números que estão aqui, ó. 30, 12, 15, 15, 4, 22, 11, 39. Ó, 57, 41, 50. Lá embaixo 56, 46 e 46 e no final 148. Veja que são os mesmos números. Beleza. E como que eu vou poder fazer aqueles mesmos cálculos? É que aqui está na versão em inglês, tá? Então se você clicar aqui com o direito, como mostrar valores como o total geral, olha aí, ó. Ele já mostra o total geral. O que é o total geral? O total geral é o quanto que cada célula representa do total. Então, por exemplo, a tabela de 12, quem tem 12 anos ou menos, eles representam 37,84% de todas as pessoas que foram entrevistadas, desculpa. Então, por exemplo, aqui também, de 12 a 20, 31%. Jogos de ação, 38%. Jogos de corrida, 37%. Aqui do total de 100. Se eu clicar aqui com o direito de novo, ó, total de coluna. Então eu tenho porcentagem de coluna. Lembra que aqui eu estou dimensionando pela coluna. É aquilo lá que eu falei. Jogos de ação para quem tem 12 anos. RPG, quem tem menos de 12 anos. Corrida, para quem tem menos de 12 anos. Então veja aqui. Mesma coisa, ó, ação para quem está nessa faixa de idade, RPG para quem está nessa faixa de idade, corrida para quem está nessa faixa de idade. Veja que ele está condicionando desse jeito. Se eu quiser até colocar uma formatação condicional, eu até consigo colocar. Aí fica até mais bonitinho. Se eu vier aqui, por exemplo, e mudar, ó, pum, ele vai colocar desse jeito e ele vai formatar da mesma forma. E se eu colocar, por exemplo, por total de linha, eu vou ver por total de linha. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer 12 anos para quem joga jogo de ação, 12 a 20 para quem joga jogo de ação, mais de 20 para quem joga jogo de ação. Então, para quem joga jogo de ação e tem 12 anos de idade, é isso daqui, ok? Quem tem 12 anos de idade e joga jogo de ação, desculpa. Então, estou condicionando. Estou falando que quem tem 12 anos e joga jogo de ação. Tipo, pelo fato de jogar jogo de ação. Pelo fato não, desculpa. Dado que, né, joga jogo de ação. Então, o gosto deles são diferentes. E as idades influenciam nos gostos. Né? Lógico, eu fiz de propósito. Esses dados aqui eles não existem. Eu simplesmente coloquei eles, beleza? Mas com uma tabela dinâmica você consegue muito bem sumarizar esses dados e você ter realmente as proporções certinhas deles, inclusive até colorir e tudo mais. Ok? Então com uma tabela de contingência, uma tabela pivô neste caso, você consegue verificar seus dados de uma forma muito melhor e você consegue ter uma
uma resposta muito mais rápida do que você simplesmente programar. Lógico, você programando, você consegue montar um sistema, consegue trabalhar de uma forma bem melhor do que o Excel, dependendo do que você for fazer, principalmente se for algo muito condicional. Ok? Caso você não saiba muito bem um VBA da vida. Caso não, caso você tenha uma massa de dados pequena ou razoável, você consegue trabalhar muito bem no Excel. Ok? É isso aí, galerinha. Aqui foi muito mais um exemplo mesmo, para não ficar tão maçante que no vídeo anterior. Beijos e até mais.